Todo mundo feliz com Jesus aqui? Todo mundo animado? Então dá um grito para ele aí, dá uma salva de palmas, sei lá. Faz alguma coisa. Aleluia. Cumprimente alguém que está perto de você aí com a paz do Senhor. Diga, paz do Senhor, meu irmão. Fala, você tá bom? Fala para ele, que bacana. Glória a Deus. Fala assim para ele, é forte. Que bênção. Feliz de estarmos aqui. Tem alguém nos visitando pela primeira vez nessa noite? Levante sua mão. Tem alguém que nos visita ali. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais pessoas aqui nos visitando. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Aleluia. Estamos felizes de estar aqui, irmão. Você pode orar por mim, por favor? Estende sua mão para cá. Me abençoe em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Fala ao nosso coração. Fale conosco. Quebre todas as barreiras do mundo espiritual. Que não seja eu, mas que seja o Senhor aqui falando através da minha vida. Meu Deus, em nome de Jesus, me usa. Eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua unção. Sem ela é impossível o ser humano se mover. Não dá para o crente se mover sem unção, não dá para o crente se mover sem a presença. É em vão subir aqui nesse altar se a sua presença não estiver comigo. É em vão fazer qualquer coisa para o reino se a sua presença não estiver conosco. Por isso nós pedimos ao Senhor aqui a sua bênção, que o Senhor fale ao nosso coração mais uma vez, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Irmãos, eu e você, nós como igreja, nós precisamos ter uma aliança com Deus. Eu sei que você já sabe disso, mas eu queria repetir isso mais uma vez. Eu, você, nós. Quem é a igreja do Senhor aqui? Nós precisamos ter uma aliança com Deus. Por quê, pastor? Porque se nós não tivermos uma aliança bem estabelecida com o Senhor, todas as nossas outras alianças não subsistirão. O que sustenta tudo aquilo que eu faço, eu estou falando para cristãos aqui, amém? Por isso que eu perguntei quem é a igreja do Senhor. O que sustenta tudo aquilo que eu faço na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, em qualquer lugar que eu vou, o que sustenta isso é a minha aliança com Deus. Se eu não tiver aliança com Deus, todas as outras alianças, todos os outros compromissos, tudo aquilo que eu faço, o que eu for tentar fazer, não vai ter força o suficiente para permanecer. Quem está me entendendo? Por isso nesses dias, na hora do louvor que Deus ministrou muito no meu coração sobre isso, nesses dias nós precisamos ter uma preocupação com uma possível perca da presença de Deus. Como assim, pastor? Eu preciso me preocupar sobre uma possível perca. Por que eu estou dizendo isso daqui? A oração de Davi era qual? Qual que era a preocupação de Davi? Não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a tua presença, não retires de mim a tua glória. Só que a nossa maior preocupação nesses dias é se o dinheiro vai dar. As nossas maiores preocupações nesses dias é se vai dar para pagar o boleto, se vai dar para pagar a conta, se vai dar para pagar o aluguel. Isso não é errado, amém ou não? Nós temos que pagar as contas, não tem, irmão? Eu profetizo, Deus vai mandar dinheiro para você pagar todas essas contas em nome de Jesus. Amém? Mas a gente se preocupa com tanta coisa, irmão. A gente está se movendo e a gente se preocupa se quando o mês virar, igual o pastor Nick falou, se vai bater a meta, se vai dar para cobrir todos os custos, se vai dar para pagar todas as contas. E aí a gente para de se preocupar se, será que ele está aqui ainda? Quantas vezes você chegou no final do dia e você se lembrou que nem orar você orou? Quantas vezes você chegou no final da semana e você foi se lembrar que naquela semana inteira você não pegou na Bíblia uma vez? Nossa, esqueci de orar. Nossa, esqueci de ler a Bíblia. Nossa, eu esqueci de fazer o jejum que o pastor pediu. Nossa, eu esqueci que tinha culto. Por quê? Porque tem muitas outras preocupações que nós temos, ou que nós estamos tendo, que elas estão sobressaindo uma preocupação que devia ser uma preocupação piloto, vamos dizer assim. A maior preocupação da minha vida é: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua presença. Por que eu estou falando isso daqui? Porque infelizmente, quando Sansão foi perceber
Infelizmente, quando Sansão acordou para si, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo já tinha ido embora. O Espírito Santo, o texto vai dizer que o Espírito Santo já tinha se apartado de Sansão. Quem está escutando o que eu estou dizendo aqui? Agora, por que, pastor? Por que o Espírito de Deus saiu de Sansão? Por que a presença de Deus se apartou de Sansão? Por que aconteceu isso? Fala assim comigo, fala mais alto, por causa de descumprimento de princípio. Sansão era nazireu, todo mundo sabe. E o nazireu tinha um negócio chamado voto do nazireado. O que é o voto do nazireado? Eram princípios que o nazireu tinha que cumprir. 3 princípios: não podia cortar o cabelo, não podia beber bebida forte, não podia tocar em coisa morta. É ou não é? Sansão começa a descumprir esses princípios que faziam parte da lei do nazireado. E ele chega num determinado lugar, ele chega numa determinada fase da vida dele, onde o Espírito de Deus já tinha se afastado, já tinha se apartado. Irmão, vou te dar um conselho como homem de Deus aqui nessa noite: não perca a conexão com Deus. Quem estava no Conectados aqui ontem? Conecte Jovem, cadê? Foi bênção ou não foi? Nós falamos sobre essa conexão. Nós falamos sobre uma conexão, porque Paulo vai dizer em Romanos, ou se eu não me engano em Coríntios, acho que é 1 Coríntios, ele vai dizer que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Amém ou não? Essa união, ela fala de uma conexão que acontece quando eu e você estamos unidos com o Senhor. Nós nos tornamos um só espírito com Ele, é uma conexão, amém ou não, irmãos? Só que, infelizmente, na vida de algumas pessoas, ao invés de haver uma conexão, há uma desconexão. Por causa do descumprimento de princípios, acontece uma desconexão. Essa pessoa é desconectada do Senhor. E o que Deus falou comigo baseado nisso? Eu estou só introduzindo aqui, irmão. O que Deus falou comigo baseado nisso daqui? Quem perde a conexão, perde o acesso. Quem perde a conexão não navega mais. E eu vou te falar um negócio, é desesperador quando você está, por exemplo, navegando na internet e a conexão cai. É desesperador quando você está vendo o jogo do Cabuloso. Eu estou feliz demais hoje, mano. Não vamos nem entrar nesse assunto, tá? Mas eu estou muito feliz. Muito feliz. Você está lá assistindo o jogo, você está assistindo algo, você está acessando algo importante, você está navegando ali na internet, de repente a conexão cai, e você não tem mais acesso àquilo que você estava navegando, amém ou não? Trazendo isso para o lado espiritual, quando você perde a conexão com o céu, você para de acessar aquilo que o céu tinha para você. Você deixa de acessar aquilo que Deus estava fazendo, ou que você estava desfrutando. Tem gente que estava um tempo, estava vindo bem, estava vindo para o culto, estava acessando, estava começando a desfrutar, de repente ela perdeu a conexão. E porque ela perdeu a conexão, ela perdeu o acesso, ela perdeu o sinal. Ela não acessa mais, ela está perdida. Aí fica lá só aquela página escrita offline, com aquele joguinho do dinossauro. Quem já perdeu conexão aqui, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? Sacode alguém que está perto de você e fala assim: não perde a conexão, por favor, fala para ele, não perde. Você pode preocupar com as contas, você deve se preocupar com as contas, você deve se preocupar com as coisas da terra, mas se preocupe em fazer com que a glória de Deus permaneça em você. Se preocupe em fazer com que a presença de Deus permaneça em você, amém? Ore por isso, busque por isso, se esforce para que a glória de Deus fique aí. Não sai de mim, Jesus. Não se aparte de mim a tua presença. Cria em mim um coração puro, um espírito reto, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém. Pegue sua Bíblia comigo. Só quem está feliz para ouvir a palavra de Deus aqui. Juízes capítulo 6, versículo 1. Isso, Juízes capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 16. Hoje eu acordei com essa palavra e eu queria transmitir ela para o seu coração, amém? Juízes 6, 1, nós vamos ler até o versículo 16. Os filhos de Israel fizeram o que era o quê?
Veio para o culto? Veio? Se você quiser eu jogo um pouco de água gelada para ver se dá uma despertada. Veio ou não? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Por quê? Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, e nem ovelhas, e nem bois, e nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos, e eram tantos, que não se podiam contar, e nem a eles, e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. E o que aconteceu depois? Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa de servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios, das mãos de todos os opressores, e eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. Porque quando você estiver passando por uma fase ruim, Deus vai te lembrar de quantas vezes Ele já foi bom na sua vida. O povo estava passando por uma fase ruim, e aí agora Deus mandou um profeta e falou assim: ó, só lembrar para vocês que eu tirei vocês do Egito, eu livrei vocês da mão dos opressores, eu fiz isso e aquilo outro. E disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Então Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? E então Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou do seu lado. Algumas traduções vão dizer assim, ó: e o Senhor disse: já que eu estou com você, então você derrotará os midianitas como se fosse um só homem. Vou repetir o versículo 16 só para encaixar. Mas o Senhor disse: já que eu estou do seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Como eu falei com vocês, essa manhã eu acordei com essa palavra, e eu tive alguns entendimentos aqui que o Senhor me revelou, que eu queria transmitir isso para o teu coração, para que você saia daqui hoje entendendo e sabendo de que Deus te escolheu. Por quê? Porque Deus sempre, eu leio esse texto e eu fui, perguntando algumas coisas para o Espírito Santo, e o Senhor foi me respondendo. Porque Deus sempre levanta homens improváveis em tempos difíceis. Deus sempre levanta homens e mulheres improváveis para uma missão difícil. Sabia disso, irmão? Deus sempre levanta homens e mulheres improváveis para cumprir um propósito que aos olhos humanos é difícil de cumprir, para cumprir uma missão que aos olhos humanos é difícil de cumprir. Por quê? O texto vai dizer que Israel, que era o povo de Deus, está prestando atenção?
Israel, que era o povo de Deus, a nação eleita do Senhor, estava mais uma vez vivendo debaixo de um jugo de escravidão. Os midianitas, eles não permitiram que Israel crescesse. Todas as vezes que Israel ia lá e plantava, eles vinham e destruíam todas as plantações de Israel. Todas as vezes que Israel conseguia conquistar gados, ovelhas, jumentos, eles vinham e matavam tudo, não deixava as coisas acontecerem, não deixava as coisas fluírem. Existe uma potestade aqui, irmãos, nesse texto, simbolizada pelos amalequitas. Essa potestade, ela impede o crescimento e o avanço do povo de Deus. Essa potestade, ela impede que o povo de Deus prospere, por um tempo, você vai entender. Essa potestade, ela impede que o reino de Deus, através do seu povo na terra, eles avancem. Quem está me entendendo aqui, por favor, dá um sinal para eu ouvir aqui. Os midianitas. O povo de Israel estava debaixo desse jugo. Um grande exército que roubava as plantações, que matava os animais e não permitia o povo de Deus, crescer, não permitia o povo de Deus avançar. Ou seja, olha para mim, porque eu estou explicando para você entender. O povo de Deus estava passando por uma situação difícil. O povo de Deus estava passando por uma situação complicada. O povo de Deus estava enfrentando um inimigo complicado, Alex. Só que agora Deus levanta alguém. E o texto vai dizer que Deus levanta um profeta. Por quê? Porque no meio da situação difícil, o povo começa a clamar a Deus. Pastor, oi, pastor, o que eu faço na situação difícil? Clame ao Senhor. O que eu faço quando as portas se fecham? O que eu faço quando as coisas elas vêm contra mim? Quando o inimigo vem ao meu encalço? Quando as coisas começam a apertar, o que eu faço? Clame ao Senhor. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que vocês ainda não acessaram. Então o que Deus quer nos falar aqui nessa noite aqui, quando as coisas apertar para você, não vai para a rede social não, irmão. Quando as coisas apertarem para você, não vai para o mundo não. Quando as coisas apertarem para você, não sai da igreja não. Quando as coisas apertarem para você, vai clamar a Jesus, vai buscar o Senhor, vai se render aos pés dele, ele vai te ouvir. Porque ele ouviu o clamor do povo. Quem está me entendendo aqui, irmão? Aleluia. E aí o povo clama. Deixa eu pegar o microfone correndo depressa, aleluia, glória a Deus. Você nem viu. O povo clama e Deus ouve. E o texto vai dizer que Deus levanta quem? Um profeta. E o profeta chega para o povo e diz assim, ó, assim diz o Senhor: eu tirei vocês da terra do Egito, eu tirei vocês do jugo de escravidão de Faraó, eu libertei vocês, eu expulsei vocês de lá, e eu dei para vocês a terra que era deles. O que isso aqui quer dizer? No dia mau, Deus vai te lembrar o quanto Ele é bom. No dia mau, na fase ruim, tem alguém passando na fase ruim aqui, irmão? Meu Deus, tem ou não? Na fase ruim, Deus vai te lembrar o quanto Ele é bom. Na fase ruim, Deus vai te lembrar o quanto Ele já livrou você. Na fase ruim, Deus vai te lembrar o quanto Ele já operou na sua vida, o quanto Ele já respondeu perguntas que você fez há tempos atrás, há anos atrás, no meio da situação complicada. Eu quero dizer para você uma coisa: de quantas situações complicadas o Senhor já te tirou. De quantas situações difíceis o Senhor já te livrou. De quantos momentos ruins o Senhor já livrou você. De quantos Egitos o Senhor já te libertou. Quantas vezes que o diabo queria te derrotar e o Senhor foi lá e derrotou o diabo. Quantas vezes Satanás quis te derrubar e Deus foi lá e derrubou o diabo e fez você prevalecer. Eu só estou falando isso aqui para quem já foi tocado por Deus, para quem já viveu experiência. Tem ou não tem pessoas que já viveram esse tipo de experiência aqui com o Senhor? Então deixa eu te dar uma palavra para a gente começar aqui aquilo que Deus quer falar. Você está passando por uma situação agora e você não está entendendo porquê, você não sabe porquê, mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que livrou você de outras situações é o mesmo Deus que ainda tem poder para continuar livrando o teu povo da mão do inimigo. Ele é o mesmo. O Senhor não mudou, meu irmão, aleluia. Depois do profeta que Deus levanta, porque ainda tem profeta na terra, viu? Depois do profeta que Deus levanta, a Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor, no meio de toda essa situação, acha um homem para guerrear em favor do povo. O anjo do Senhor acha um rapaz,
acha um homem para ser uma voz para o povo de Israel. No meio do caos de uma geração, Deus sempre vai levantar alguém para ser uma voz. No meio de um caos de uma geração. E nós estamos vivendo isso, irmãos. Escuta, nós estamos vivendo isso no Brasil. Nós estamos vivendo isso nas nações. Nós estamos vivendo um momento ruim, um momento difícil. Guerras, sabe, irmãos, brigas políticas, levantes, são discussões. Nós estamos vivendo uma geração. E sabe quem é que padece com isso tudo? Quem padece é o povo. Quem sofre é o povo. Quem sofre são as pessoas menos favorecidas. Quem sofre são as famílias. Por causa das guerras dos grandões, dos cabeceiras, né, como a gente diz. Por causa das guerras políticas, por causa das discussões, quem acaba sofrendo é o povo. A Bíblia vai dizer que quando o ímpio governa, o povo geme, irmão, geme. Quando o ímpio governa, o povo... Mas quando o justo governa, o povo se alegra. Por que eu estou falando isso? Eu não estou falando de nenhum ser humano governante, não. Eu estou falando que feliz é a nação. Eu estou falando para você que não é alguém que é da esquerda ou alguém que é da direita, mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus é o governante, cujo Deus é o líder. Quem está me entendendo, irmãos? No meio de uma geração difícil, no meio de uma fase difícil, no meio de uma fase ruim, Deus sempre vai levantar alguém para ser um libertador, para ser uma voz, para dar destino para o teu povo. Deus encontra em Gideão esse alguém. Qual que é o problema? Pergunta para mim qual é o problema. Eu só falo se todo mundo perguntar. O problema era que Gideão era completamente improvável. O problema era que Gideão era completamente, ele não tinha capacidade para tal cargo. As escrituras vão dizer que a família de Gideão ela era a mais pobre de todas as gerações de Manassés. Inclusive quando Deus vai chamar Gideão, é a resposta que ele dá para Deus: como que eu vou libertar o povo, Senhor? A minha família é a mais pobre de toda a província de Manassés, e eu sou o menor da casa dos meus pais. Quem está ouvindo aqui o que eu estou dizendo, irmãos? Pelos olhos humanos, Gideão não tinha capacidade de ser alguém que ia ser usado por Deus para libertar um povo. Mas ainda bem que Deus não vê como o homem vê. Ainda bem que o Senhor não olha com os olhos do homem. Ainda bem que Deus não olha com um olhar de julgamento, ou com um olhar de um entendimento. Não, esse aí não dá, esse aqui não pode, aquele ali não consegue, esse aqui é fraco. Não. Quem olha assim é o homem, irmãos. Porque quando Deus olha para Gideão, ele diz assim: vai nessa tua força, homem valente. Abre o texto lá para mim, por favor, mais uma vez, para a gente acompanhar. Abre o texto. Juízes 6. Gideão respondeu, olha aqui, que interessante: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Quem está entendendo aqui, irmão? Não só as pessoas viam Gideão como alguém incapacitado, mas o próprio Gideão se via dessa forma. O próprio Gideão se via alguém incapacitado, que não tinha força suficiente, que não tinha os recursos suficientes. Mas eu vim aqui hoje para dizer uma coisa para você: Deus não precisa dos seus recursos para cumprir o que Ele tem. Deixa eu falar uma coisa: Deus não precisa dos seus talentos, dos seus dons, irmãos. Deus precisa do seu coração. Deus precisa de você. Quem está comigo? Pastor, mas eu não tenho condição. Eu vou falar de novo, não é sobre a sua condição, é sobre a sua posição. Se você estiver posicionado no Senhor, Ele vai te usar. Se você estiver posicionado no Senhor, Ele vai usar a sua vida, vai usar a sua voz, vai usar aquilo que Ele tem através de você para libertar uma geração. Quem está entendendo aqui o que eu estou dizendo, irmãos? Deus enxerga em mim, Deus enxerga em você, Deus enxerga em nós aquilo que nem você enxerga, aquilo que nem você vê. Olha a resposta desse cara, Mazinho: como que eu vou libertar Israel? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou cumprir essa missão? Eu não tenho capacidade. Minha família não tem dinheiro. Quantos de nós aqui já colocamos na cabeça que Deus precisa de dinheiro para cumprir o nosso propósito? Eu falei isso com os jovens aqui do Connect ontem. Deus não precisa de muita coisa, irmão. Deixa eu te falar de novo. Deus não precisa de muita coisa.
Posso falar de novo? Deus não precisa de muita coisa. Fala assim comigo, Deus. Fala mais alto, Deus não precisa de muita coisa. 5 pães e 2 peixes é o suficiente. 5 pães e 2 peixes é o suficiente para ele alimentar uma multidão de pessoas. Mas por que 5 pães e 2 peixes? Porque não tinha a ver, escuta isso aqui, não tinha a ver com a quantidade de pão e peixe, mas tinha a ver com o coração daquele menino disposto a colocar nas mãos de Jesus aquilo que ele tinha, para Deus usar, para multiplicar. Então escuta, não é sobre a quantidade, não é sobre grandes coisas, não é sobre ter muitas coisas, mas é sobre aquilo que eu tenho estar à disposição do Senhor. Eu imagino aquele menino chegando, porque era um menino, viu? Escuta isso aqui, vamos abrir um parênteses aqui na palavra. A Bíblia vai dizer que havia ali naquele lugar aproximadamente 20.000 pessoas. Por quê? Eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então eles contaram só os homens, mas tinha mulher, tinha criança. Então acredite-se que a estimativa era de 15 a 20.000 pessoas ali. Pergunta aqui, para você, no meio daquelas 20.000 pessoas ali, tinha gente rica ou não tinha? Tinha ou não? 20.000 pessoas, não é possível, hein? Não tem nenhum cabeceiro aqui? Não é possível que no meio de 20.000 pessoas não tem ninguém aqui que tem condição de pagar pão e peixe para todo mundo aqui, irmão. Ô Jesus, o negócio é o seguinte, o pão e peixe é por minha conta. Ô Jesus, o negócio é o seguinte, pode comprar pão e peixe para todo mundo aí e deixar a conta aqui na minha mesa que eu pago. Você concorda comigo que tinha gente ali que tinha condição? Tinha condição, mas não tinha o coração. E quantas pessoas você conhece e eu conheço, e quantas pessoas nós conhecemos que tem a condição, que tem o recurso, mas não tem um coração? Posso falar uma coisa para você? Se acostume com a ótica do céu. O céu usa os menores. Se acostume com a visão do reino. O reino usa os menores, o reino usa os pequenos, o reino usa os fracos. Que isso, pastor? Agora você pregou heresia. Não. Davi era pequeno e fraco. Samuel era um menino. Hã? Quem era Samuel? Só um menino que ouviu a Deus quando Deus chamou. O sacerdote Eli estava lá com a sua capa de sacerdote, mas não ouvia mais a Deus. O que adianta? O que adianta ter um cargo, mas não ouvir o céu mais? O que adianta ter uma capa? O que adianta ter uma túnica? O que adianta ter uma coroa na cabeça, se o seu coração já está distante de Deus há muito tempo, irmão? Escuta uma coisa que eu estou falando para você. Deus não está procurando pessoas para colocar uma coroa na cabeça. Deus está procurando pessoas para colocar o coração na obra, no reino. Deus está procurando pessoas, irmãos, para andar naquilo que o céu estabeleceu. Você está ouvindo o que eu estou dizendo aqui? Sim, amém. Aquele homem não tinha capacidade, aquele homem não tinha condição. Ele vira para Deus e fala: mas eu não consigo, eu não posso. Tá bom, mas vai nessa tua força, porque você vencerá os midianitas, você vencerá o seu inimigo. Mas qual força, Deus? Uma força que você ainda não viu, mas que eu já vi dentro de você. E eu estou dizendo para você: pode levantar contra o inimigo que você prevalecerá. Pastor Arthur, o que o senhor está dizendo com isso? Eu estou dizendo que dentro de você existe algo que você ainda não viu, mas que Deus já viu, e Ele está dizendo: eu vou fazer isso pular para fora agora. E é exatamente isso que vai fazer você prevalecer diante de uma geração ruim. É uma força que você ainda não conhece, é uma força que você ainda não viu. E aí sabe qual é o problema da minha geração? Ai pastor, é porque ninguém me vê. Não é para ninguém te ver, irmão, Deus já viu, cara. Pelo amor de Deus, quando é que nós vamos amadurecer? Ai pastor, mas ninguém olha para mim, ninguém me valoriza, ninguém me reconhece. Você não precisa de reconhecimento humano para nada. Pergunta básica aqui, irmão: quem te ungiu? Quem te ungiu? Hã? Quem foi que te escolheu? Pergunta básica: quem foi que salvou você? Quem foi? Quem foi que curou você? Quem foi que te perdoou? Quem foi que te deu acesso à cruz? Quem foi que deu? Quem foi que deu? Fala. Foi Jesus ou não foi? Eu não entendo porque que a igreja anda só baseado no que as pessoas fazem e falam, gente. Você não depende, irmãos.
Escuta, eu vou repetir para que isso fique gravado no seu coração. Você não depende de aprovação de ser humano. Você não depende de aplauso de ser humano. Até porque no reino de Deus você vai ter muito mais crítica do que aplauso. Você está disposto a colocar, deixa eu te dar um conselho. Você está disposto a colocar a cara no negócio? Tá ou não está? Quem está disposto? Você está disposto a colocar a sua cara para bater? Você está disposto a ficar num lugar de evidência? Você está disposto a ser chamado de blasfemo? Você está disposto? Prepara! Vai ter mais crítica do que elogio. Vai ter mais perseguição do que aplauso. Vai ter mais inimigo do que amigo. Tira da sua cabeça que o reino de Deus só vai te trazer benefício. Deixa eu te dar outra palavra. Quem levou Jesus no alto do monte para oferecer coisas, reinos e poderes para ele, foi o diabo. Vou te dar uma coisa. Se você está aqui querendo benefício, você está no lugar errado. Se você está no reino de Deus querendo benefício, você errou a sua cartada. O único benefício que Cristo vai te trazer é salvação, é vida eterna. O resto, se vier, é bônus. Porque eu queria te lembrar, nem merecer você merece. O que ele está fazendo, ou o que ele vai fazer, ou o que ele fez, é misericórdia, é graça. Porque não adianta você vir falar, irmãos, com certeza, durante a sua vida toda você reclamou mais do que agradeceu, pode ter certeza. Pode ter certeza. Não sei quantos anos você tem. Tem gente aqui que não vou nem falar, né? Eu não sei quantos anos você tem, mas tem gente que já reclamou e murmurou muito mais do que agradeceu. Tem gente que questiona mais do que celebra. Tem uma canção que diz assim, ó: questiona ou adora. Quem já ouviu? Só os peteca, né? Questiona ou adora. Só tem duas opções: ou questiona ou adora. Não tem para onde ir. Quem está entendendo? Tá mesmo, irmão, de verdade. Deus viu em você o que nem você viu ainda, mas hoje vai sair para fora. Hoje vai pular para fora. Deus queria mostrar para Gideão uma força que ele não tinha visto ainda, mas que estava lá. Uma força que Gideão ainda não tinha acessado, mas que estava lá. Porque tem coisa que Deus colocou em mim e em você, que quem sabe você nunca acessou ainda, irmão. Você, pastor, mas eu acho que Deus não me chamou para pregar não. Que dia que você já pregou? Pastor, acho que Deus não me chamou para... Que dia que você fez? Você nunca fez, irmão, você não sabe. Pega o microfone um dia, ou não pegue, pega a Bíblia, vai para o ponto de ônibus, você vê, começa a falar de Jesus lá, você vai ver se ele não vai falar nos seus lábios. Pega lá no seu emprego um dia, na hora que for começar, pega a Bíblia e fala assim: irmãos, eu queria só fazer uma oração aqui para a gente hoje, para esse lugar ser abençoado, para a gente começar o dia bem. Abre a Bíblia e diz assim: ó, conhecereis a verdade vos libertará. Vai vir uma graça sobre você que nem você imaginava que tinha. Qual é o problema? O problema é que você já vai para o desafio, você já vai para a batalha, você já vai para a guerra com uma mentalidade de que, eu vou perder. Eu não vou conseguir. Pastor, na hora eu vou tremer. Vai tremendo, irmão. Pastor, na hora, vai do jeito que vai. Mas vai do jeito que dá. Você acha mesmo que todo dia que nós aqui como pastores estamos aqui em cima do altar pregando, nós estamos rindo? Por fora. Mas eu não vou deixar de cumprir aquilo que Deus me chamou para cumprir, por causa daquilo que está acontecendo, por causa de uma situação, por causa de uma batalha, por causa de uma guerra. Não vou, irmãos. Quem guerreia as minhas lutas é o Senhor dos Exércitos. Quem está me ouvindo aqui o que eu estou falando? Quem guerreia as minhas lutas é o Senhor dos Exércitos. Tem coisa que Deus colocou em você que você não viu ainda, mas o próprio Deus vai te encorajar a acessar esse lugar aqui hoje. O próprio Deus vai fazer você enxergar que você foi chamado e foi escolhido para um propósito específico. O próprio Deus aqui hoje vai fazer você despertar, para que você entenda que Ele te levantou para ser uma voz, que Ele te levantou para ser um libertador, que Ele te levantou para ser um profeta, e que você precisa a partir de hoje se levantar e ir. Aleluia! Não, essas palmas é para Jesus. Bate palma mais alto, Ele merece. Só que para isso acontecer, presta atenção,
Para isso acontecer, você vai ter que mudar a mentalidade. Você vai sair daqui hoje já sabendo o que Deus pensa sobre você, amém ou não? Pastor, o que Deus pensa sobre mim? Abre para mim em Jeremias 29:11. Pastor, o que Deus pensa sobre mim? Eu é que sei os pensamentos que tem ao seu respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Olha o pensamento que Deus tem para você, irmão. Escuta, Deus tem pensamentos de paz, Deus tem pensamentos de bênção, Deus tem pensamento de prosperidade, de crescimento, de expansão. O que Deus pensa ao seu respeito são coisas boas. Quem pensa coisa ruim é você. Deixa eu te falar um negócio, quem traz negatividade para a sua vida não é Deus não, meu amigo, é você mesmo. Que dia que Deus falou que você é um maldito? Que dia que Deus falou que você é um perdedor? Para quem tem acesso às escrituras, o que Deus fala lá é que você é um vencedor, não que você é um perdedor. O que Deus fala lá é que você é um escolhido, não que você é um maldito. O que Deus fala lá é que você é amado. Então quem tem pensamentos negativos aqui nessa história, somos nós. Porque Deus chega para Gideão e fala assim, ó, vai nessa tua força, homem valente. E ele diz, eu? Que força que eu tenho, Deus, que força. Irmão, é Deus que está falando. Eu estou falando que você é forte, varão, levanta, moço. Eu estou falando que você é abençoado. Eu estou falando que você é próspero. Vai acessar logo o que Deus tem, para de ser negativista. Vai acessar logo o que Deus tem para você planejado, irmão. Vai acessar logo o que o céu estabeleceu para a sua vida. Por isso você vai ter que mudar sua mentalidade. Você já sabe que Deus acredita e confia em você. A questão agora é em você, acredita? Você acredita, irmão? Então pronto, pega o seu machado, a sua espada, sei lá. Pega, irmão, o seu, eu não sei, o seu cajado. Pega, irmão, pega, vai, pega o capacete da salvação, coloca na cabeça. Pega o escudo da fé, coloca no braço. Pega a espada do Espírito, coloca na outra. Calça a sandália do Evangelho, coloca a couraça da justiça e vai pra guerra. Porque Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varão valorosa, aleluia. Vai para cima, porque eu sou contigo, Gideão. Eu te levantei, eu te constituí. Vai para cima, porque eu estou com você. O problema é que Gideão se via de uma forma negativa. Isso aqui é um negócio chamado complexo de inferioridade. Eu não sei se você conhece pessoas assim, mas tem gente que só vê coisa negativa na vida, só vê a vida de forma negativa, só vê as coisas de forma ruim. Tem gente que é negativo, tem gente que tem complexo de inferioridade, pensa menos ao seu respeito. Deixa eu te dar uma palavra de Deus aqui, ó. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Desculpa aqui, irmão, mas tem gente que confunde o que é a humildade. Humildade não é pensar menos de si, não, é pensar menos em você. Ser humilde não é ficar por aí pelos cantos dizendo, eu sou... Uma vez que eu fui orar com o irmão, e a gente ajoelhou diante do altar assim, e ele está assim diante de Deus, Deus, que eu sou um verme, Deus. Aí na hora que eu ouvi a oração, aquela anteninha, eu já nem orei mais, eu só fui ouvindo. Eu sou um desgraçado, eu sou um maldito. Falei, gente do céu. Tudo bem, se ele realmente estava nessa situação, é até certo, né? Que ore, mas... beleza, aí outro dia eu orava muito lá na integração, na igreja, no altar. Aí outro dia o irmão voltou lá de novo. Eu falei, gente, ele começou, eu sou um verme, eu sou podre. Eu falei, Jesus. Eu falei assim, irmão, deixa eu te evangelizar aqui hoje. Eu não sei se você sabe, mas Jesus te ama, viu? Jesus ama a sua vida, ele morreu na cruz para que você tivesse vida. Deixa eu te falar, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu não estou falando que nós somos perfeitos, não, nós somos pecadores, amém, irmão? Amém? Mas a forma com que você pensa a seu respeito diz muito para onde você vai, sabia? A forma com que você pensa acerca de você mesmo diz muito até onde você vai chegar. Tem gente que tem mentalidade perdedora, tem gente que tem complexo de inferioridade. Você vai dar um elogio, a pessoa, pastor, nem tanto, né, pastor? Então, você está bonito, irmão. Tem gente que pesa o negócio. Você chega com um cara desse aqui, você, que camisa.
Marzinho chegou e falou: essa camisa com mais R$100, você entra em qualquer lugar do Brasil e do mundo, irmão. Tem gente que você vai elogiar. Por que vai elogiar então? Hã? Nossa, está muito bonito, viu? Está muito bonito. Acho que não, pastor. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, viu? Eu sou bonito mesmo. Precisando só emagrecer um pouquinho para fechar as camisas, mas... Hein, irmão, qual que é a forma com que você se vê? Eu não sei você, mas eu tenho a total convicção de que o Senhor me levantou para uma obra nessa cidade, e que o Senhor me estabeleceu. Eu sou improvável, eu já estou cansado de saber, mas que mesmo eu sendo improvável, mesmo eu não tendo tantas coisas assim para oferecer para Deus, Ele me escolheu, Ele me pegou no meio das malhadas, Ele me pegou no fundo do poço, e Ele falou: agora Arthur, vai nessa tua força aí, varão valoroso, porque eu serei contigo. Vai lá e liberta o meu povo das mãos dos midianitas. Vai lá e liberta o meu povo da mão do inimigo. Agora, não, Deus, A, B, C. Faz o que Deus está te mandando e pronto, acabou, meu irmão. Aí você vai viver o trem sobrenatural. Você vai ver o que é viver o sobrenatural. Aí você vai ver o que é Deus pegar um camarada, tirar ele da biqueira e colocar ele no altar para ele pregar o evangelho. Aí você vai entender o que é Deus pegar o assassino de crente e fazer ele virar apóstolo. Para de celebrar e de dar ênfase para as suas, limitações. Não se diminua, irmãos. Quem está comigo aqui, aleluia. Não se diminua. Mas a minha família, eu tinha te falar um negócio, da onde você veio não tem nada a ver com para onde Deus vai te levar. Pastor, que minha mãe era macumbeira, meu avô era bimacumbeiro. Não, pastor, que você não entende meu passado. Lá em casa todo mundo era cachaceiro. E daí, irmão, isso não interfere do lugar para onde Deus quer levar você. Pastor, mas lá em casa tem gente que usa o passado de frustração para viver uma vida de frustração. Mas é porque lá em casa eu não tive amor do pai, eu não tive amor de mãe. Mas agora você tem o amor de Deus. Então levanta a cabeça e vão viver. Pronto. Porque lá em casa eu não tive atenção, que eu não tive os meus irmãos. Olha o tanto de irmão aqui agora para caminhar com você na vida. Mas gera, o passado de sofrimento. Aí quer viver o presente de sofrimento e quer viver um futuro de sofrimento. Meu irmão, Deus muda passados, Deus muda presentes e Deus muda futuros. Pastor, que você não sabe como é que foi a minha infância. Então viva uma adolescência diferente. Então viva uma vida adulta diferente no Senhor. Como diz o pastor Djalma Toledo: sai da lama, jacaré. Pelo amor de Deus, irmão. Tem gente que, nossa, Jesus, nossa, nenhuma palavra como essa às vezes tira ela do negócio. Eu levantei hoje, pensei que eu era super saradinho, filho. Falei: vou nessa minha força e tal. Se o senhor está mandando, eu partiu. Quem era o diabo se ele aparecesse na minha frente hoje, meu filho? Rasgava ele no meio. Por quê? Eu preciso ouvir o que Deus fala comigo e acreditar no que Ele está me falando. Não, se o Senhor está me dando força, então eu vou. Se o Senhor é comigo, então eu irei. Foi por isso que Moisés falou assim: eu até vou lá cumprir o negócio que o Senhor está pedindo, mas se a sua presença não for comigo, eu não vou não. Será que você está sabendo da importância do que eu estou falando aqui? Será que você está entendendo que é o Senhor de toda a terra dizendo assim: eu estou com você, vai. Será que você está entendendo quem é que está te falando aqui nessa noite, que você não está sozinho? Existem marcas geracionais em nós. Ainda existem marcas geracionais em nós, que faz com que nós olhemos para nós de forma, negativa, diminutiva. Você conhece alguém que gosta de ficar diminuindo? Deixa eu te dar uma palavra: eu só me diminuo na presença do meu Pai para que Ele cresça. Pastor, meu fulano está querendo me diminuir. Oxi, meu Deus do céu. Com qual moral? Fui no banco uma vez resolver um problema da igreja. E para quem conhece meu dia a dia aí, sabe como que eu ando, né? De terno e gravata todo dia, não é? Ai, meu Deus, short de academia, camisa normal. Quando eu não estou de chinelo, eu estou com um tênisinho mereré e pronto. Fui no banco.
Aí estava dando problema no aplicativo. Sentei na mesa da gerente assim, isso tem tempo já. Aí ela ficou olhando assim para mim. Aí eu olhava para o computador, olhava para mim. Falei assim, essa conta aqui é referente ao quê? Eu falei, é de uma instituição religiosa, de uma igreja. Ela virou e falou assim, quem é o responsável por essa igreja? Aí eu falei, muito prazer. Sou eu. Ela falou, quem que é o pastor? Eu falei, sou eu. Ela falou assim, ai pastor, e o que o senhor faz lá na sua igreja? Você prega com camisa social para as suas ovelhas não verem as suas tatuagens? Estou falando isso aqui no altaço. Você não está entendendo? Eu falei, não, minha irmã, na nossa igreja a gente aprendeu a olhar para as pessoas pelo caráter dela, não pela vestimenta ou pelas tatuagens. Aí eu acho que ela se ofendeu. Não, mas... Eu falei, não, só estou te respondendo a pergunta que você me fez. Agora a senhora pode resolver o problema que eu estou precisando aqui? O aplicativo não está entrando. Não sei se você já viveu isso, gente querendo diminuir você, gente querendo te humilhar. Quantas vezes que eu estava aqui, irmão, nessa igreja, ou na Engenheiro Luiz Antônio Gonzaga, ou na Avenida Integração, todo sujo de cimento, todo sujo de terra, e alguém chegar na porta e falar assim, ó, quem que é o pastor, o presidente aqui da igreja? E eu falar assim, ó, alguém chegar lá fora e falar assim, quem que é o pastor? E eu vi com um carrinho de mão aqui, ó, ô, pode ser homem, irmão. Eu sei que é o pastor, por quê? O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido de vestes finas? O que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que você vem aqui ver na igreja, irmão? Você vem aqui ver o quê? Você veio para ver alguém perfeito aqui pregar? Desculpa. Você veio ver uma igreja perfeita? Você veio ver obreiros perfeitos? Você veio ver líderes? Desculpa, irmão. Nós somos pessoas que somos apaixonadas por Jesus. Isso ninguém tira da luz do mundo. A paixão ninguém tira daqui. A paixão por Jesus ninguém tira de nós, viu, juventude? Ninguém tira de nós. Agora, um estereótipo de alguém que você fantasiou na sua cabeça que deveria ser... Não. Nós somos pessoas que Deus escolheu para uma missão. E nós colocamos a nossa cara. É por isso que eu tenho dificuldade com crítica construtiva. Ah, pastor, eu tenho uma crítica construtiva para fazer. A minha pergunta é, quem está fazendo a crítica construtiva construiu o quê? Ouça críticas construtivas de quem está construindo alguma coisa. Porque tem gente que não tem, eu vou falar, Jesus. Tem gente que não tem coragem de colocar a cara como você coloca. E ela fica escondida atrás das suas opiniões. Não concordo. Põe sua cara. Põe. Vem pra cá, irmão, pastorear. Vem. Vem pra luz do mundo você também. Põe a cara, irmão. Vem pastorear uma igreja de 300 pessoas. Vem, irmão. Ah, mas eu não concordo com que... Vem pastorear, irmão, vem cá. Toma o microfone na sua mão, vem pra cá. Eu te dou a chave da igreja por 3 meses. Se acostume com isso. Tem gente que não tem coragem de colocar a cara como você colocou, e ela fica escondida nas opiniões dela, dizendo, não concordo não. Não concordo com isso, não concordo com aquilo. Mas cadê você? Eu não estou te vendo em lugar nenhum. Eu não estou te vendo ganhando uma alma. Eu não estou te vendo evangelizando ninguém. Eu não estou vendo você liderando uma célula. Eu não estou vendo você, sabe? Te perguntei se você queria colocar a cara mesmo. Pois minha cara está lá no Instagram todo dia, na internet, falando de Jesus. Sabendo sim que tem defeito, tem. Sou improvável, sou estranho, mais ainda. Mas eu estou pondo minha cara. E eu vou te dar um conselho. Se você não colocou sua cara, cala a sua boca. Você não tem moral para falar de quem está fazendo alguma coisa. Se você não sangra por almas, se você não chora por lágrimas, por almas, se você não chora por vidas,
Você não tem direito de falar das pessoas que estão dando a vida delas aqui para fazer alguma coisa para o reino. Deixa eu te falar uma coisa para você: cale a boca. Você não tem moral e nem direito para falar de ninguém, a não ser que você esteja construindo mais do que ela. Nem assim você tem direito, mas pelo menos um tiquinho de moral para falar. Você tem que estar fazendo alguma coisa melhor. Ah, pastor, mas eu não concordo. O que você está fazendo melhor? Nada. Então você não tem que falar nada. Eu já conheci pessoas que nunca deram dízimo aqui nessa casa e questionaram. Ai, mas questionar o quê? Você é ofertante aqui, você é dizimista aqui? Então cala a boca. Ah, para que gastar um dinheirão desse em som? Mas ué, para que gastar um dinheirão desse num telão? Para que? E tinha uma irmã aqui que falava: nossa, irmão, tudo que eu fazia, ela vinha e falava. Tudo. Oh, miséria. Questionou. Quando eu comprei a cadeira cochoada, falou: você acredita? Não, mas para que comprar, gastar um dinheirão desse com cadeira? Mas todo culto eu estava sentadinho aí. Todo culto estava sentadinho na cadeirinha fofinha e confortável. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você sabe quando é que você vai crescer? Quando você parar de olhar para as suas imperfeições, para as suas, sabe, impossibilidades, e olhar para a opinião dos outros e olhar para aquilo que Deus falou. Pronto. Olhar para aquilo. Quem está me entendendo aqui? Eu já estou encerrando, mas quem está me ouvindo, irmãos? Deixa eu te dar uma palavra. Não importa de onde você veio ou quem você foi, você tem um Deus que está de mão dada com você, dizendo: vai nessa tua força, porque eu serei contigo. Aleluia! Não importa quem você foi, não importa quem você é, o que importa é que Ele viu em você alguém que pode libertar uma geração da mão do inimigo. E quem não gosta de mim, pastor, aqui ó, beijinho no ombro. E quem não gosta de mim, pastor, come menos. Ah, mas eu não gosto, então come menos. Você não é obrigado a gostar de mim. Você não é obrigado a gostar das minhas pregações. Você não é obrigado a gostar da minha igreja. Você não é obrigado a gostar dos meus obreiros. Você não é obrigado, irmãos. Mas eu sei de uma coisa: a obra está sendo feita. Tem gente sendo livre das drogas. Tem gente sendo livre do mundo. Tem gente convertendo. Tem gente, sabe, irmão, tem gente batizando. Pensa num povo que gosta de casar nessa luz do mundo. Tem o povo. Casamento esse ano já foi uns 5. Tem mais uns 5 para frente aí, irmão. Tem mais batismo. Menino nascendo aos montes. Você acha mesmo que eu vou ficar dando ouvido pro capeta, pro inferno, pro diabo? Você acha mesmo que eu vou ficar dando ouvido para quem não constrói nada? Eu estou fazendo uma grande, gigantesca obra e eu não vou parar. Aleluia! Sacode alguém que está do seu lado e fala para ele: vai nessa tua força aí, meu amigo. Vai nessa tua força aí, aleluia! Naquele dia, tem marca geracional? Tem. Tem um passado obscuro? Tem. Negro. Passado que, nossa Deus, nem puleiro de galinheiro. Tem. Ah, pastor, tem marcas geracionais? Tem. Eu tenho um passado obscuro? Tem. Mas naquele dia Gideão se encontrou com Deus, que falou assim: ó, eu não quero saber de onde você veio, eu não quero saber se sua família é pobre, eu não quero saber se você é o menor da casa do seu pai. Eu estou dizendo uma coisa para você, eu estou te dando a mão aqui agora, eu estou dizendo: eu sou contigo, Gideão. Vai lá e liberta meu povo para mim. Vai lá, Gideão, e faz essa obra para mim. Vai lá. Ah, mas eu não quero saber. Vai lá, eu estou te levantando. Vai lá, faz o que eu estou te pedindo. Vai lá, o povo está clamando, eu ouvi, eu estou te levantando para ir lá e fazer agora. Deus não está te perguntando e nem te perguntou de onde que você veio, não. Até porque Ele já sabe. Deus sonda o coração, irmão. Deus sonda o mais profundo da alma do ser humano. Ele sabe quem é você. Ele sabe, está cansado de saber. Deixa eu te falar um negócio. Se fosse para Deus te condenar, você já estava no inferno já. Pronto, fala aí. Se fosse para Deus levar você para o inferno, você já tinha ido. Você está aqui hoje vivo, dando glória a Deus, batendo palma, é porque a graça do Senhor te alcançou. Já era para estar condenado, já era.
Já era para estar perdido aí no mundo, já era para estar, sabe, na onde o inimigo queria que você estivesse. As pessoas estão doidas para você cair, elas estão doidas para você desistir, elas estão doidas para você abrir mão, mas elas vão ter que assistir o Senhor usando você para fazer uma grande obra nesses dias e nesse tempo. Aleluia! 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 Dá um grito aí, meu filho, aleluia! Solta esse leão que está dentro de você. Deus quer te desprender desse sentimento de impotência que te bloqueia e te trava. Deus quer nos desprender desse sentimento de inferioridade e quer nos mostrar que através dele eu consigo sim. Através dele eu consigo sim abandonar o vício. Através dele eu consigo sim largar a droga. Através dele eu consigo sim parar de ser fofoqueiro. Através dele eu consigo sim. Eu consigo através do Senhor, meu Deus. Através dele eu consigo sim ser o libertador. Ah não, pastor, mas eu não sou acostumado com o microfone. É só você usar a língua que você usa para fofocar dos outros, para falar de Jesus e pronto. É só você usar a língua que você usa para falar mal dos outros, para você falar de Jesus agora. Pronto, irmão, é fácil. A única diferença que vai ser é que você fala mal dos outros escondido. De Jesus você não precisa falar escondido. De Jesus você pode falar em praça pública. A diferença é que para falar mal dos outros você tem que esconder. Vou chamar você aqui em casa para te contar um negócio. Você não pode contar para ninguém. Irmão, se te chamou para falar desse jeito, você pode sair fora já. O que foi que aconteceu, minha irmã? Vai correndo, né? Alguém está morrendo aí, pelo amor de Deus, o que é? Porque tem dois tipos de gente. Tem um fofoqueiro, amém ou não? O fofoqueiro é o que gosta de falar da vida dos outros, mas tem aquele que gosta de ouvir a fofoca. Pior do que o fofoqueiro. Eu tô com um negócio para te contar. Irmão, ele treme as pernas na hora para ir lá. Ele larga o que estiver fazendo. O que é, menina? O que aconteceu? Você viu fulano de tal, foi pro forró, menina. Você viu, caiu. Diz que estava lá, ó, fazendo e acontecendo. Pergunta: o que você tem a ver com isso? Nesse forró agora, chegou alguém para mim e falou assim: pastor, você viu que fulano estava no forró? Eu falei: não vi não estava lá, ué. Você sabe quando o brilho da pessoa vai sumindo assim? Ela deve ter pensado assim: pra que eu fui falar? Você viu? Eu falei: não estava lá não, estava na vigília. Não estava lá não, estava no acampamento de jovens. Não estava lá não. Estava lá não, estava na conferência Apaixonados. Eu vou ficar ligando. Ah, meu irmão, eu sei que eu estou firme com Jesus. Ah, pastor, então você está querendo dizer que você não está nem aí? Não, não é que eu não estou nem aí. Nem a pessoa está aí para ela. A pessoa que vai para um ambiente daquele, nem ela ama a vida dela, nem ela dá valor na vida dela. Eu vou dar? Hã? Jesus morreu, foi para quem crê, irmão. Salvação é para todo mundo? Quem te falou? Abre para mim aqui para nós orar aqui, ó. João 3,16. Abre para mim aqui. Aleluia. Porque Deus amou quem? Amou quem? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou, mas não é todo mundo que vai ser salvo, não. Deus morreu por todo mundo, mas não é todo mundo que está disposto a morrer por Ele, não. Deus se entregou por todo mundo, mas não é todo mundo que está disposto a se entregar por Ele, não. Se acostume com isso. Se acostume com isso. Junho, julho e agosto. Todo ano é assim. Eu sou pastor da Luz do Mundo, vai fazer 7 anos agora em novembro. Todo ano, junho, julho e agosto, a igreja esvazia.
Setembro, você que congrega conosco aqui, pode começar a observar agora, ó. Setembro, outubro e novembro. Aí vai fazer assim, ó. Aí lá para dezembro, quando começar, o Noel pirou. Lá para dezembro, quando começar as viagens de Réveillon, tá vindo o tio, a tia, o familiar de outra cidade para vir passar o Réveillon, e vai ter aquela farraiada. Aí eles voltam só nas primícias. Mas glória a Deus que tem gente que está enraizada. E eu vou te falar um negócio: quem está enraizado é difícil de arrancar fora, irmão. Difícil. Quem está enraizado, vou te falar, não adianta passar a motosserra. Quem está enraizado, não adianta passar o machado. Quem está enraizado, não adianta passar o trator. Não adianta, porque tem raiz lá para baixo. E a minha Bíblia diz que ainda que uma árvore seja cortada, ao cheiro das águas ela brotará outra vez. Ao cheiro das águas ela voltará a crescer de novo. Foi isso que o Senhor disse para Gideão: vai nessa sua força. Foi isso que Deus disse para Josué: seja forte, corajoso, não tenha medo, não se espantes, porque eu, Josué 1:9, abre aí Josué 1:9, abre aí Josué 1:9. Abre aí que eu vou ler. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que andar. Você quer companhia melhor que essa? Quer companhia melhor que essa aqui? O Senhor teu Deus. Se Deus está comigo, irmão, se Deus está comigo, eu já venci o inimigo. Deixa eu te falar, eu não vou vencer não, senhor. Se Deus está comigo, Ele já está, o inimigo já está debaixo dos meus pés. Pode se levantar, e levanta, né? Mas se Jesus está comigo, comigo Jesus está. Se Jesus é meu amigo, quem lembra dessa musiquinha? Se Jesus está comigo, comigo Jesus está. E se Jesus é meu amigo, o capeta vai infartar. E vai ter que morder o ombro, vai ter que morder a nuca, e vai ter que morder o que tiver que morder, porque o Senhor já me levantou, o Senhor já te levantou. Tem algum vitorioso aqui nessa noite? Por favor, irmão, fique sobre os seus pés, em nome de Jesus Cristo. Tem algum vencedor aqui? Tem algum Gideão aqui nessa noite? Tem algum Josué aqui nessa noite que vai pegar sua espada e vai para cima do inferno? Que vai pegar sua espada e vai para cima do diabo? Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, ele não te queimará, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares.